Alunos do segundo A e do segundo D, é uma honra muito grande ter contato com vocês depois de um longo tempo ausentes, né? Devido à pandemia que aconteceu, a interrupção das aulas. Nós vamos começar na página 40 da apostila o estudo da óptica geométrica. Então, a óptica geométrica é uma parte da ótica em geral. E ela foi estudada pelo físico britânico Isaac Newton. A ele muito devemos. Então, vamos ver os fenômenos luminosos. Os fenômenos luminosos são todos aqueles que são referentes à luz. Então, nós temos aqui, na página 40, as definições de fontes de luz, luz incandescente, luminescente, né, fosforescente e etc. Então, na frente de cada item disso aí tem a sua definição, que é muito fácil. Mas de tudo isso aí, por enquanto, o que é mais importante a gente entender que são corpos luminosos e que são corpos iluminados. Os corpos luminosos são aqueles que emitem luz. Os corpos iluminados são aqueles que refletem luz. Como exemplo muito simples, como a gente viu lá no ensino fundamental, em ciências, né? Nós vimos como um corpo luminoso o Sol, um corpo iluminado é a Lua. Também todos os corpos iluminados são aqueles que estão próximos também a gente. São aqueles objetos, tudo que a gente vê, caderno, livro, tudo. Tudo isso aí são corpos iluminados. Eles refletem luz que determinam cores. É um assunto que mais para frente nós veremos o significado de tudo isso. Uma coisa importante a saber é como se comporta a luz. Então, primeiro eu tenho o raio de luz. O raio de luz é como se eu pegasse um feixe de luz, que é um conjunto de raios, e isolasse apenas um dele. Então, esse raio de luz é chamado um raio de luz polarizado. Ele aparece como se fosse uma linha apenas, que tem uma direção e que tem um sentido, ou seja, da onde ele sai para onde ele vai. E o feixe de luz paralelo é aquele que é composto de vários raios de luz que são polarizados. Ó. Nós vimos nessa figura aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. E tem também os feixes divergentes. São aqueles em que a luz sai de uma fonte, de um ponto só, e se diverge, como está mostrado nitidamente aqui nessa figura. E tem o feixe convergente, aqueles raios que vêm de várias direções diferentes e passam para um ponto, ou seja, se convergem em um ponto somente. Então vamos ver os meios ópticos. Uma forma muito simples de eu definir um meio óptico é eu pegando um recipiente contendo água. Então tem dois meios. Eu tenho o meio ar, que a luz se propaga de uma forma, e tem o meio água, que a luz se propaga de outra forma diferente. Ou seja, quando ela incide sobre a água, passa do meio ar para o meio água, ela sofre uma refração, ou seja, um desvio de sua direção. Agora vamos ver quais são os meios que nós temos. Nós temos o meio transparente. O meio transparente, eu poderia dar como exemplo, por exemplo, eu tenho aqui na figura um lado A e um lado B. Aqui seria um vidro liso. Então eu vejo a imagem nítida do outro meio, quer dizer, do meio da onde eu estou tendo a visão do objeto e para o outro meio onde está o objeto. Então, se eu vejo
Eu estou olhando desse lado A aqui, nesse meio A. E eu vejo uma pessoa do outro lado, eu vejo ela nitidamente, sem que os raios sofram qualquer distorção. Então, eles vêm de forma paralela e saem também de forma paralela. Já o translúcido, o que acontece? Eu não sei se vocês conhecem, lá no colégio, aquele vidro que é martelado, pontilhado, não estou muito bem lembrado, os raios que incidem sobre o vidro martelado ou pontilhado, eles sofrem um desvio. Vocês veem que aqui a luz está chegando toda paralela. E quando sai do outro lado, ela sai divergindo. Quer dizer, os raios tomam outra direção. Então a gente não vê com nitidez o que está do outro lado do corredor. É nesse exemplo simples que eu estou dando para vocês. E temos o opaco. O opaco é um meio que a luz incide e volta. Ela não atravessa para o outro lado. Eu não vejo nada do outro lado. O máximo que eu posso ver é quando eu tenho, por exemplo, um muro, né, que o sol incide, então vai acontecer a penumbra do outro lado. Quer dizer, a sombra daquele muro. Então, isso aí é assunto que veremos futuramente. E, finalmente, os princípios da luz. Então, nós temos a luz se propaga em linha reta e em todas as direções. O que isso significa? Vou dar um exemplo muito prático. A luz já vem em todas as direções do meio ar. Por exemplo, o sol. Quando ele passa numa fresta, de uma porta, de uma parede, qualquer coisa, se tiver poeira ali dentro daquele ambiente, ou se tiver fumaça, alguma coisa, a gente vê perfeitamente a linha reta propagada pela luz. Depois vem a reversibilidade da luz, nós podemos deixar para falar depois, quando a gente fazer a dedução das formas dos exercícios que nós vamos fazer. Então peço a vocês que leiam com muita atenção toda essa teoria da página 40 e 41, que nós vamos utilizar futuramente no desenvolvimento dos nossos estudos, acompanhado de exercícios sobre a ótica geométrica. Então, muito obrigado. Tchau.